Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 047 de Matemática com uma introdução à trigonometria. Vamos ver agora alguns exercícios envolvendo seno, cosseno, tangente, beleza? Bom, aqui nós temos as definições de seno, cosseno e tangente. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, conforme sabemos. O cosseno é o cateto adjacente, aquele que está ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem. Nós vamos também trabalhar com triângulos retângulos, né? Então a gente precisa conhecer essas definições. Em geral, a gente toma o lado maior de um triângulo, a gente chama de azinho, que é o lado oposto ao vértice A. E o lado oposto ao vértice Bzão é o Bzinho. E oposto ao Czão é o Czinho. Também tem uma relação muito importante que a gente precisa saber, que quando a gente tem um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto aqui, ó, ele tem uma altura. Existem relações métricas no triângulo retângulo que você tem que saber. Tudo bem? Então a primeira delas é que H pode ser escrito em termos desse vértice, em termos desse lado A. Então, o Azinho é oposto ao lado A. E a gente pode descobrir quem é esse H, fazendo a seguinte conta. Se eu chamar esse lado aqui, esse vértice aqui de B, aqui vai ser Bzinho. Se eu chamar este vértice de C maiúsculo, esse vai ser Czinho. Muito bem, qual a relação entre A, B, C e H? A altura H do triângulo, a altura H vezes o lado oposto aqui, vezes esse Azinho, é igual a B vezes C. Essa é uma relação importante que a gente vai precisar. Muitas vezes a gente vai precisar desse tipo de conhecimento. De que a altura vezes o lado maior é a multiplicação dos dois lados menores. Dá exatamente a mesma coisa aqui, tá? É igual. Muito bem. Essa é uma definição importante que a gente tem que saber. Agora, de novo, está aqui as definições de tangente, cotangente. Nós temos que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente e a cotangente é o inverso, é cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ou seja, a tangente é seno de A sobre cosseno de A e a cotangente é cosseno de A sobre seno. Esses valores aqui eu vou consultar de vez em quando, tá? Então vou precisar saber quanto que é a tangente de 30, por exemplo. Quanto é a tangente de 30 graus? É seno de 30 sobre cosseno de 30. Então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30. E quanto é a tangente de 60? Tangente de 60 é simplesmente raiz de 3. Vamos decorar isso. Tangente de 60 é raiz de 3. Muito bem. Agora, aqui eu tenho seno e cosseno de 30, 45 e 60, que permite a gente calcular a tangente de 30, que é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Se eu dividir esse por esse, eu vou ter a tangente de 30, que a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 3, né? Olha lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, analogamente, a tangente de 45 é 1, porque dividindo esse por esse são números iguais, que dá 1, e a tangente de 60 é raiz de 3, né? Porque esse número dividido por esse simplesmente dá o raiz de 3. Muito bem, agora nós vamos fazer esse exercício e trabalhar questões de seno, cosseno, tangente e etc. Esse exercício ele é muito interessante e a gente precisa às vezes quebrar a cabeça um pouco, né? Tenta daqui, tenta de lá, pode usar semelhança, pode usar trigonometria, que é o que a gente vai usar. Esse tipo de cálculo é bem simples. A tangente de 30 é o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Isso dá 1 sobre raiz de 3. Muito bem. Como que eu faço para descobrir o que ele está pedindo, que é o comprimento do segmento BC? Quanto vale BC nesta figura? Bom, para saber o segmento BC, é interessante a gente entender que este ângulo aqui é 30 graus. Este ângulo aqui é 30 graus. Por quê? Porque o segmento BD ele é paralelo ao segmento AE.
ao lado AE. Então, quem é o seno de 30? O seno de 30, ele vale meio. Tanto faz escrever sin ou sen, né? Seno de 30, ele vale meio. Seno de 30 é meio. E ele é o cateto oposto, que é o que o problema está pedindo, BC, sobre a hipotenusa, que é CD. Então, significa o seguinte: se eu descobrir quanto é CD, eu jogo aqui, certo? E aí passo para lá, para o lado esquerdo, multiplicando 1 e dividindo 2, e o problema acabou. Tudo bem? Então, ele fala que esse lado maior, o lado CE, ele vale 80. E eu já falei para você que esse ângulozinho ali, pequeno, BDC, ele vale 30 graus, porque BD é paralelo a AE. Como você tem um paralelismo, o ângulo se mantém. Seno de 30 é meio, cateto oposto BC, sobre a hipotenusa, que é o CD. Então, meu objetivo agora é descobrir quem é CD. Mas para descobrir CD, eu vou descobrir primeiro quem é DE. Porque se eu descobrir quem é DE, eu pego 80, subtraio de DE e acho quem é CD. Então, meu objetivo também vai ser, nesse exercício, descobrir quem é este lado do triângulo chamado DE. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descobrir os lados e vamos descobrir quem é este cara aqui, quem é este H. Porque aí, seno de 30 é cateto oposto, que é o H, dividido pelo DE. Se eu descobrir quem é o H, eu acho DE, que o seno de 30 é meio. Agora, como é que eu faço para descobrir este H? Primeiro, eu vou tentar descobrir quem é este lado aqui, AC, e quem é este lado aqui, AE. Dá para descobrir, porque o seno de 30 é meio, que é cateto oposto, que é esse cara, dividido pela hipotenusa, que vale 80. Então, vamos lá, seno de 30 é meio, que é o cateto oposto, AC, dividido pela hipotenusa, que vale 80. Opa! Acabei de descobrir que AC vale quanto? 80 vezes 1 dá 80, dividido por 2 dá 40. AC vale 40. E agora, se eu calcular Pitágoras, 40 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, eu vou descobrir que esse x ele é 40 raiz de 3. Mas eu não vou fazer assim, tá? Através de teorema de Pitágoras. Eu vou usar de novo o fato que a tangente de 30, né, ela vale 1 sobre raiz de 3, e a tangente de 30, ela é quem? Cateto oposto, sempre tangente é assim, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 40, que é o AC, dividido pelo cateto adjacente AE. Portanto, o AE passa a multiplicação em cruz, isso vai dar o quê? AE vezes 1 dá AE, raiz de 3 vezes 40 dá 40, raiz de 3. Portanto, eu já escrevi lá que o AE vale 40 raiz de 3. A tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, e ela vale 1 sobre raiz de 3. Eu posso aplicar a tangente de 30 tanto no triângulo ACE quanto no triângulo ADE. Agora eu estou trabalhando no triângulo. Agora eu vou descobrir quem é o H. O H, ele é... Eu uso a seguinte relação, que H vezes 80 é igual ao produto dos lados, do lado menor Bzinho e do outro lado Czinho. 40 raiz de 3. Isso eu já falei em slide anterior, certo? Eu passo o 80 dividindo. O que vai acontecer? Eu posso cortar esse zero com esse zero ou simplificar o 40 com 80, dividir ambos os lados por 40. Isso aqui vai ficar um 2 embaixo aqui, né? Certo? Se eu passar o 80 dividindo, 40 dividido por 80 dá meio. Certo? 40 dividido por 40 dá 1 e 80 dividido por 40 dá 2. Então fica 40, esse 40 aqui, raiz de 3, dividido por 2, que dá 20 raiz de 3. Eu já descobri que esse cara aqui, então, é 20 raiz de 3. 20 raiz de 3. E aí, se eu já sei que o H é 20 raiz de 3, o que eu faço agora? Eu uso de novo a tangente no triângulo, eu vou para o triângulo ADE. ADE. No triângulo ADE, eu tenho que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. E ela é cateto oposto, 20 raiz de 3, sobre o DE.
Pronto, acabei de descobrir o DE. O DE, ele é quem? Raiz de 9, então, dá 20 vezes raiz de, 20 vezes raiz de 9, que é 3. Então, fica 20 vezes 3. Portanto, o DE é 60. Se o DE é 60, este pedaço é 60 e este pedaço é 20. Acabei de resolver o exercício, né? Porque eu sei que o CD agora é 20. Se o CD é 20, eu coloco 20 aqui, ó. Certo? Então, eu descubro que BC, o problema está me pedindo quem é BC, ele é CD vezes 1, que é o próprio CD, dividido por 2. Mas o CD eu descobri que é 20. Olha ele aqui, ó. CD é 20. Então, BC é igual a 20 dividido por 2. BC é igual a 10. Esse exercício, a resposta é a letra B. Bom, pessoal, nós resolvemos um exercício de geometria plana e trigonometria de nível intermediário. Nem sempre a gente tem que brincar com exercícios seno de um ângulo cateto oposto sobre o cateto adjacente e o problema acabou. Afinal de contas, você está fazendo um concurso para transpetro, certo? Então, eu vou deixar aqui a oportunidade de você treinar, pedir exercícios, ou mais simples ou mais complexos, tá? Então, nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.